que é um bom caminho, né? Semana de prova, realmente parece que todo mundo, ainda mais um concurso como o CN1, né? Parece que todo mundo quer falar alguma coisa, né, sobre ele. É discursiva, é eixos temáticos, é conhecimento básico, enfim. Né? Se você digitar lá CNU, você vai ter ali, você vai ter uns 2 meses de aula para maratonar ainda. E ainda vai faltar aí tempo para você assistir tudo. Então, assim, primeira coisa, né, pessoal? Muito do que está sendo falado é repetição do que já foi dito, né? O cenário, ele mudou um pouco, a gente entende que ele mudou, né? A gente sabe que a gente tem a parte de aprofundamento e tudo mais que eu tanto já falei para vocês, mas em termos de conteúdo mesmo, em termos de aula, não mudou daquela lá de maio, tá? Então, assim, a ideia de vocês, né, a ideia que eu coloquei para vocês assistirem sobre as apostas, por exemplo, é justamente para que vocês não fiquem, não esqueçam daquilo ali que está todo mundo falando, né? A gente precisa ter o conhecimento ali mediano e sabendo que a gente tem que aprofundar. O aprofundamento vocês já fizeram, né? A gente já está trabalhando com aprofundamento desde o mês passado, desde finalzinho de junho. Então, muita coisa vocês já viram, já estudaram, já fizeram questões, já fizeram discursiva. A gente teve um monte de temas de aprofundamento de discursiva, então a gente teve muito conteúdo, né? A questão maior é o seguinte, né? É vocês saberem dosar o que vocês precisam, tá? Sejam cirúrgicos nessa semana, tá? Então, assim, eu sei, eu sou do bloco 4, do bloco 7, e eu sei que eu não estou bem na parte de compras, contrato, AFO. É isso que você vai assistir de apostas, por exemplo, né? Ou se não, da revisão de véspera, enfim, né? Porque não dá para, estava até comentando aqui no começo, né? Uma revisão, parte 1 da revisão de véspera, 10 horas, né? Não dá para a gente assistir as 10 horas de aula. É inviável. Mentalmente, vocês já estão chegando no limite. A gente não pode fazer com que vocês, na semana, ultrapassem esse limite. Porque senão vocês não vão fazer uma boa prova no domingo. Então, a gente tem que mensurar. E cirúrgico, tá? Eu vou assistir tudo? Não, você vai assistir aquilo que você tem mais dificuldade. Comece por que você tem mais dificuldade. Sobrou tempo? Aí, beleza. Aí você vai para aqueles pontos que você está mais confortável, né? Os simulados, um caderno de questões, tudo isso fez com que vocês tivessem essa autoavaliação. A gente trabalhou muito ao longo da nossa caminhada sobre a questão da autoavaliação. Então, vocês conseguem chegar e olhar para si e falar assim, não, realmente, aqui o eixo 5 eu preciso parar e olhar, porque senão eu não vou avançar. Né? Então, vocês sabem aqueles pontos que são mais precários até hoje. E esses pontos mais precários é por onde vocês vão começar, tá? Não se sintam mal por não ter visto tudo, não ter assistido tudo. Não se sinta mal por querer fazer tudo e não conseguir. Né? Essa semana é uma semana que vocês vão ser bombardeados por informações, por aula, por e-book, por aposta, enfim, tudo. O Brasil inteiro está girando em cima desse CNU essa semana. Então, você pisca, pula na sua frente muita informação sobre ele. Então, sejam cirúrgicos em relação a isso, tá? Quer aprofundar? Como que você vai aprofundar esse assunto? Né? Tô muito cansada, como que eu vou fazer? Então, eu vou para uma videoaula. Não, eu não tô cansada, eu dou conta aqui de ler mais um pouco desse PDF, de fazer mais questões, tá? Sejam cirúrgicos em relação a isso, tá? O importante também é que, né, eu resolvi fazer picado as apostas ali de discursiva, né? Esses assuntos a gente já trabalhou muitos desses assuntos a gente já trabalhou ao longo das rodadas, já tinham ali nos temas de aprofundamento para vocês,
né, eu coloquei uma coisa ou outra diferentezinha, mas eu resolvi fazer isso, né, fazer essas apostas ao longo da semana. Então a gente começou semana passada e vai terminar amanhã, tá. Então assim, não, né, justamente assim, para vocês pegarem, quem conseguiu participar ao vivo, beleza, quem não conseguiu, pegar o vídeo do seu bloco e olhar para aqueles temas ali que eu tô falando. Muitos dos temas, eu puxo alguns assuntos importantes, dou algumas pinceladas ali do caminho que vocês têm que ir, tá? Mas sejam também ali, olhem para o bloco de vocês, vejam se tem algum assunto que passou despercebido ali nesse processo todo. Eu duvido muito, mas enfim, nesse processo todo, vejam se não parou, né? Desculpa, se não passou em branco, e não queiram, então, entrar nesse mundo de muitas informações, tá? Sejam bastante assertivos no que vocês precisam estudar, tá? Abraçar todo o conteúdo nessa semana não é possível, todo o conteúdo que está sendo disponibilizado, tá? O material que vocês têm é suficiente para vocês fazerem uma boa revisão e depois aprofundar ali naquele assunto que, poxa, eu preciso de um bizu aqui, eu preciso olhar com carinho para esse ponto aqui, tá? É uma forma de vocês se manterem saudáveis mentalmente, tá? Eu preciso que vocês mantenham esse nível saudável. É um alto nível? Sim. Vocês estão dando tudo de si. A gente tem, assim, a gente tá tendo, né, uma reta final, assim, de muito conteúdo, de muita coisa, né, de vários estímulos ao mesmo tempo. Mas eu preciso que vocês mantenham alto nível, mas se mantenham saudáveis mentalmente, para chegarem no domingo e fazerem a melhor prova de vocês, né? A gente está tendo uma programação especial para vocês, então a gente vai se ver hoje. A gente vai se ver na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai falar com o aprovado do MP do Tocantins. Ele passou em primeiro lugar em analista do MP do Tocantins, então ele vai falar um pouquinho também com vocês sobre essa semana de prova que ele fez, que eu acho que é bem importante também. Vamos ter na quinta-feira, se eu não me engano, a gente vai falar um pouquinho sobre o dia da prova, né? Sábado e domingo ali são dias que vocês precisam ter algumas estratégias, ter algumas manhas ali, para não fugir do que tem que ser feito. E no sábado a gente tem aí sim, o nosso encontro com o nosso psicanalista, o Dr. Tato, justamente para ele levar vocês aí para uma prova mais centrados, mais assertivos e para que seja realmente a melhor prova de vocês, tá? Então essa semana é praticamente 100% do CNU. A gente está com vocês aqui para que realmente a gente dê conta de tudo e para que vocês cheguem preparados 100% para essa prova, tá? Ao longo da semana eu vou terminando a correção das discursivas também, aí a gente vai finalizando, para que domingo aí a gente consiga se concentrar na prova, tá bom? Eu acho que é importante vocês terem, então, essa tranquilidade em relação ao conteúdo. Acho também que vocês, né, a nossa programação, ela dá alguma liberdade para vocês de estudo, mas tenham em mente aí todos os parâmetros que vocês precisam ali para a prova, tá? Vou abraçar o mundo? Não, não é semana para abraçar o mundo. É semana para se manter muito bem ativo, estudando no seu máximo. Não é hora também de testar limite, é máximo, tá, pessoal? É máximo. Para domingo vocês estarem preparados. Se por acaso, né, às vezes a gente se depara ali com uma aula, você fala, nossa, eu não estudei isso daqui, não tenho certeza disso, daquilo, pode parar, pode voltar naquela aula, naquele ponto específico,
tá? Às vezes, um pouquinho mais de calma também é bom. Se vocês estão trabalhando com flashcards, a hora de rever todos os flashcards é agora. Se vocês estão trabalhando com resumos, se vocês fizeram resumos, esse é o momento de rever resumos, fichas, tá? Quem é do estratégia tem o bizu, esse é o momento de ver o bizu, tá? Para você ter aí um panorama geral de todos os eixos, as disciplinas ali de conhecimentos básicos e específicos, tá? Então, vocês precisam aí de resumos rápidos. Lembra do que eu sempre falo para vocês, né? O cérebro, nosso cérebro é muito mais inteligente do que a gente imagina, do que a gente crê, né? Então, não precisa ficar querendo aprofundar e ler em detalhes todos os assuntos. Não, tá na hora de você mostrar para o cérebro que, ó, tudo isso que eu estudei, você guardou. Eu sei que você guardou porque eu fiz revisão, eu fiz questões, eu vi várias vezes esse conteúdo. Tá na hora agora da gente retomar esse conteúdo. Tá? Então, resumos rápidos, o bizu, tudo isso vai fazer com que vocês tragam o conteúdo à tona, né? Tragam a superfície para poderem acessar esse conteúdo também no domingo. Por isso, das revisões rápidas, por isso desse material ali não tão aprofundado, mas um material que vai te dar um panorama para que você lembre do conteúdo, tá? Lembra de sempre quando a gente fala das revisões ativas, tá bom? E basicamente isso. Então, pessoal, aprofunde o que tem que ser aprofundado, ou seja, pontos que vocês têm dificuldade, olhem com carinho. O restante, revisão rápida, revisão ativa, para que você só traga para a superfície esse conhecimento que está aí na sua cabeça, tá? Teve tempo? Teve tempo de sobra? Faça questões. Além disso, revise todos os seus cards, os seus flashcards, resumo, tudo que você tiver ali de fácil acesso é importante aí você rever ao longo dessa semana, tá? Estude ali, né? Se a nossa organização está por eixo e pelos conhecimentos básicos, então vocês podem seguir, tá? Vocês não precisam fazer um estudo picado, assim, né? Um estudo fracionado nessa semana, podem dedicar aí mais horas para cada um dos eixos ao longo do dia, para que realmente aí a gente dê conta de tudo que precisa ser feito e com qualidade, tá? Esse é o importante, vocês manterem também o ritmo de estudo e a qualidade do que vocês estão fazendo, tá? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Dúvida não. Eu achei bom essa questão que você trouxe do resumo, porque eu estava seguindo o bizu, depois que a gente trocou mensagem. E tiveram algumas coisas no bizu que estava diferente do jeito que eu tinha visto. Aí eu comecei, aí eu respirei e falei, calma. Aí eu escolhi voltar para os meus resumos, que eu falei, como eu tive esse processo, né, que eu precisei parar, falei, deixa eu voltar para minha base, e aí eu voltei para os resumos para eu trazer para essa superfície o que, que eu já sabia, e aí vou começar agora a mesclar com o bizu, assim, estudei uma matéria, eu vou lá no bizu para fazer, principalmente para fazer os exercícios, Tá, porque eu acho que eu me senti mais confortável, então escutar sua fala me acolheu nesse sentido. que bom, muito bom, que bom. A gente vai ter muita gente falando sobre, é assim que tem que estudar, é assim que tem que estudar, é isso que você tem que ver, mas a gente tem que ter a clareza, né? E eu acho que essa clareza é importante, ok? Simulados, tá? Só cuidado para fazer os simulados, porque, por exemplo, não faço o simulado como teste, mas faço o simulado como estudo, tá? Então, assim,
Você pode fazer, pegue 3 simulados, por exemplo. Então, aí hoje você faz do eixo 1, amanhã você só faz eixo 2, eixo 3, realmente como estudo, tá? E não para se testar. Porque se testar na semana é um grande fator desmotivador que pode te levar a uma queda de percentual ali de estudo, né, uma queda nos estudos, e vai influenciar diretamente no seu desempenho no domingo, tá? Então, pode fazer simulado? Pode, mas como estudo e não treino. Ok? Mas Eu acho que o povo tá tudo confiante, hein, Paty? eu acho também. Não, mas eu acredito que cada um, tá todo mundo realmente dando o seu melhor nesse momento, nessa reta final. Agora é preparar a mente, por isso que no sábado a gente vai ter. Então, reserva um tempinho. Eu sei que vai ter um monte de revisão, mas reserva um tempinho para participar com a mentoria Mente Blindada com o Dr. Tato, tá? Porque preparar a mente para a batalha é fundamental. Fundamental. Então, eu Sim, sugiro fortemente que vocês participem ao vivo. Até porque, assim, na reprise você não tira dúvida, você não pergunta, você não tem a emoção. Então, é uma coisa que é importante e ajuda demais, tá? Acho que todos os recados foram passados. Estudem, não se matem de estudar, não adianta mais. Então, é aquela, meu, vai no, faz o que está sendo feito. Não precisa fazer mais do que isso. Porque senão você vai ter uma noite de sono mal dormida, aí vira um efeito dominó, e aí no dia que você precisa estar normal, você está ruim. E aí dá ruim, literalmente. A Paty já literalmente. fez. Quantos concursos você fez, Paty? Provas? De provas, de concurso. Um Bom, chute, acho que mais de 50. mais 50 Mais provas. de 50, fácil. Uhum. Qual que é a sua estratégia de prova? Quando você chega, você abre a prova, o que Minha você estratégia gosta de de prova. fazer? Não, a minha estratégia de prova começa antes. Eu entro na sala, sento na cadeira, pego as minhas 2 canetas, eu sempre tenho 2 canetas comigo. Pego o meu chocolate, a minha água, deixo embaixo, guardo as minhas coisas e começo a observar. Começo a observar as pessoas nervosas. Interessante, E continue. aí na minha cabeça, falo assim: "Bom, aquele lá é um a menos, porque ele tá nervoso, ele não vai se dar o máximo. Aquele outro é um a menos". E Vai aí nisso eu eliminando vou a ficando calma. concorrência. Sim, vai eliminando a concorrência. Aí Entendo. quando eu pego a prova, aí quando eu pego a prova definitivamente, aí eu começo sempre pela discursiva, vou ver o assunto da discursiva, né, faço as minhas anotações iniciais, depois eu volto para objetiva e faço sempre aquilo lá, sempre começo com o que é mais fácil para mim. No meu caso, língua portuguesa, mas não tem português no CNU, então a gente começa por outra matéria ali, Ok. né? E vou fazendo ali pelos mais fáceis, até que eu me sinto centrada. Se eu me sentir centrada nas 10 primeiras questões, aí eu vou para as questões mais difíceis. Bacana. Pergunta difícil. Deu branco. O que você faz? Deu branco, você respira. Se for prova objetiva, né? Se for nas questões, passa para a próxima. Não fica batendo cabeça ali, não. For da Se for na discursiva, prova discursiva, se for na discursiva, aí você vai começar a tentar tangenciar o assunto. usar nossas técnicas. Sim. Aí você vai fazendo a chuva de ideias para ver para voltar ao que você estava tentando dizer. Massa. Pessoal, alguém tem uma pergunta direta desse tipo?
Que às vezes é um input que você recebe que na hora você fala, nossa, já sei o que eu vou fazer. Então esse é o momento. Andréia, hoje é segunda, né? Teve um ano que eu fui fazer a prova de diplomata. E eu tinha estudado muito. Assim, minha avó estava no hospital, minha avó passou 20 dias no hospital, mas eu tinha estudado muito para essa prova. Foi um ano assim que eu decidi que eu ia fazer a prova e eu comecei a estudar. E não sei se vocês sabem, mas para o diplomata, para você ser aprovado como diplomata, normalmente as pessoas levam de 3 a 5 anos de preparação para a prova. E eu estava na minha primeira prova. Então, na quarta-feira da semana da prova, minha avó faleceu. Aí teve o enterro, tal, totalmente desestruturada. Meu marido virou para mim na sexta-feira. E aí? Eu falei: não, eu vou fazer a prova. Fiz a minha melhor prova? Óbvio que não. Mas eu fiquei por 2 questões na primeira fase. Então, assim, quando a gente quando a gente recebe um trauma assim muito perto de prova, a gente precisa juntar os caquinhos e falar: eu vou fazer a minha melhor prova do jeito que eu estou hoje. 100% de você não vai ter, mas é melhor você dar o seu melhor da forma que dá e ir fazer a prova do que deixar passar e você ficar com aquilo na cabeça e se sentir culpado lá na frente. E não perde mente blindada no sábado. Não perde a mente em nada, é verdade. O Toto vai trabalhar Eu muito tenho esses uma gatilhos, né? Sim. Sim. sobre a mente blindada, contato, eu queria fazer uma pergunta. Dessa vez ele vai fazer algum exercício com a gente ou ele vai dar orientações? Ele Você sempre sabe? começa, o Tato ele sempre trabalha inicialmente uma apresentação, até o pessoal conhecer um pouco mais dele, se soltar, e depois ele abre que é o que a gente chama de front, né? Então é a conversa direta. Então, mas eu posso ver com ele para ele fazer algum exercício de controle. Isso também ele tem as técnicas que ele pode aplicar. Mas a Tá joia. ideia é que ele Obrigada. consiga ouvir mais vocês para que ele possa apontar caminhos que estão com vocês mesmo. Na realidade, a psicanálise trabalha isso. Como que eu encontro dentro do meu problema a minha solução? É trazer clareza, né? Trazer luz para a solução que está em nós. Pessoal, eu vou pedir licença para sair aqui, tá? Que eu tenho um webinário agora. Vou deixar o Diego com vocês, mas sintam-se à vontade, qualquer coisa, perguntem lá no grupo, a gente vai se abrindo, tá? E eu vejo vocês de novo na quinta-feira, tá bom? Então, foco aí, determinação, assertividade e clareza são 2 palavras que têm que guiar a semana de vocês, tá bom? Excelente semana para todos nós e agora vai essa prova. Até, pessoal. Diego, contigo. Tá bom, eu só vou fazer um bate-papo rapidinho com eles aqui e já vamos encerrar também. O pessoal tem que estudar. Verdade. Vai lá Até. trabalhar, amiga. Até mais. Então vamos lá, pessoal, rapidinho então, só relembrando os avisos, tá, dos eventos que a gente tem durante essa semana, é importante participar de todos, tentar blindar a mente literalmente com todo esse overload de informação que a gente vai ter durante essa semana, então seguir realmente a nossa estratégia, assim, eu sempre falo, tem dúvida, aciona a Patrícia, não tenha medo de chamar ela lá, porque ela responde, e quando a gente precisa de ajuda, a gente tem uma expert que eu falo que ela é um gênio dentro do seu parâmetro que a gente tem que explorar. Então vamos explorar, Patrícia. Então manda mensagenzinha, não tenha vergonha, tô com dúvida nisso, o que eu faço naquilo, sempre colocar ali para que ela possa te ajudar, tá? E então assim, essa é uma semana de reta final. Vocês estão preparados? Eu tenho certeza disso. Só precisa aumentar a confiança, sem medo, e então seguir forte.
Ok? E qualquer dúvida, basta acionar a gente. Uma excelente noite para todo mundo e bora estudar, pessoal. Vamos lá.